um programa especializado em você. Apresentação: Paula Gasparian e convidados. Papo Terapia, um programa especializado em você. Apresentação: Paula Gasparian e convidados. Bom dia! A gente começa atrasado, mas a gente começa. Desculpa, gente, 11 horas e 9 minutos. Hoje a gente tá com um programinha diferente aqui, então espero que dê tudo certo. Bom, vamos lá? Bom dia, Ingrid. Bom dia, galera. Bom dia, Adriana. Bom dia a todas, tudo bem? Vamos começar. Essas são as minhas parceiras nesse desafio de falar dos problemas de cotidiano de uma forma bem descontraída. Tá assistindo nosso programa pela primeira vez, então eu vou apresentá-las. A Ingrid é empresária, lidera o Padano, que é um restaurante aqui na Flórida, fica lá em Boca Raton, Padano Italian Bistro, e é influenciadora digital também. A Adriana Tanese Nogueira é psicanalista, socióloga. Não, sou filósofa, life coach, terapeuta de regressão, floral, autora. E colunista do Gazeta News. Enquanto eu e a Ingrid ficamos aqui discutindo o tema baseados na nossa experiência ou na nossa experiência ou dando a opinião, a Adriana vai mostrar pra gente o caminho certo. Opa! Que responsabilidade. Então, respirando fundo, porque a pauta hoje é quente. A gente vai falar de traição, separar ou não. Olha só. Antes de mais nada, meninas, vamos compartilhar? Quem estiver aí na live do Facebook, por favor, vamos compartilhar para todo mundo, para essa informação chegar para as pessoas. Eu tô já aqui, vou compartilhar, inclusive, o meu som aqui entrou. Vou compartilhar com o pessoal que ajudou muito a gente, o pessoal no grupo do Facebook. Então eu vou compartilhar com eles também. Olha link, só. Né? Você vai mandar o link? Entra na página do Gazeta News. Tá. Vai aparecer a nossa live lá. Rádio Gazeta News? Não, só Gazeta News. Tá. E Rádio? Aí, isso, rádio. Não, só Gazeta News. Tá, não, aí só depois... Gazeta News. Aqui só Gazeta a News. gente, aqui, tô vendo a gente. Isso. Aí entra no Gazeta. Entra aqui no Gazeta. Vamos lá, gente. Aqui. Abaixa aqui o volume. Vou compartilhar com o pessoal. Isso. E aí, A gente... você dá um share. Tem que Share aqui aqui. compartilhar. beleza. E aí vocês escolhem. Eu já coloquei também aqui com o pessoal do Gringa Girls, que é um grupo do Facebook que ajuda sempre a gente com as pautas aqui do Facebook. Meninas, muito obrigadas. Vocês, como sempre, arrasam nos comentários. Bom, tudo certo aí? Tudo certo. Certo. Então vamos lá. Ingrid. O papo é quente, né? Conta pra gente qual, na sua opinião, qual a sua opinião sobre traição? A minha opinião é que antigamente era uma coisa que partia muito mais dos homens para com as mulheres, e hoje em dia, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então as coisas mudaram muito em relação a isso, né? Inclusive tem muito homem que perdoa e muita mulher que perdoa, porque a dor da separação é tão maior do que a dor da traição. Então eu acho que depende, né? Depende da pessoa, se a pessoa, o que a pessoa, como a pessoa se porta, se foi um deslize, né? Ou se foi aquela coisa, ele acha que ainda tá namorando, ele quer conquistar Deus e o mundo. Então ali você tá sabendo que a sua mágoa vai ser eterna, né? Então você vai sempre passar por aquela situação. Mas tem situações que você sabe que foi um deslize e tudo, e que de repente a gente tem que avaliar a situação, realmente saber como que é o nosso parceiro e pesar aí, né? Porque
Quando você casa, você está querendo construir alguma coisa com o outro, né? Filhos e tudo. Então tem muita coisa, bens materiais e imateriais. Então você tem que realmente avaliar para ver se, isso, joga tudo pela janela, sai daqui, eu vou embora, vai embora. A gente tem que ver se é realmente isso, porque a dor da separação também é muito pesado. É verdade, é verdade. Adriana, tem muita gente que vai no seu consultório com esse problema? Olha, mais ou menos, né? Olhando mais do ponto de vista das mulheres, que são as que geralmente trazem o problema, né? Não são os homens. Às vezes são os homens. Porém, o que eu vejo é o seguinte, que na verdade, a gente, quando acontece uma traição, é porque a relação já está com algum problema. Pode ser isso. Pode ser que o parceiro fez um deslize, como comentou a Ingrid, e que acontece. Os homens sempre associaram a própria virilidade, a própria aceitação no grupo pelos homens, né, pela quantidade de mulheres com quem eles ficavam. O que depois foi transmitido para as mulheres, como se isso fosse um grande sucesso, que as mulheres agora podem fazer a mesma coisa. Não faz sentido para mim. Mas é o espírito da coisa, né? Então, às vezes, os homens cometem deslizes por bobagem, por burrice, na minha opinião, por querer ter um papel. Outras vezes tem que avaliar a pessoa, como você estava falando, né? Porque quando a gente é traída, a gente recebe um grande tapa na cara, né? Então aí a gente tem que ver, será que a gente não conhecia direito essa pessoa, quem ela é, ou ela é, né? Será que eu fui ingênuo? Também acho que a gente tem que tomar cuidado em não dar muita paulada na nossa cabeça, porque nem sempre a gente pode saber tudo, não tem como conhecer todas as pessoas, todas as variáveis, né? Então é uma coisa que a gente tem que realmente, quer dizer, a traição nos leva, eu vi os comentários, eu achei assim bacana, né, assim, quando a gente é mais jovem e não tem família, não tem todos os bens, sobretudo os imateriais, né? A gente fala, não, chega, nada comigo, isso jamais, eu saio fora. Se você puder, beleza, faça. Mas, você tem filho. E se por acaso você amar? Exatamente, às vezes ainda tem o amor. E eu vi relatos aí de gente que hoje tem 70 anos, que há 30 anos, 20 anos atrás se divorciou por causa de uma traição e se arrepende. Todo mundo tem uma história para contar, né? Inclusive, se você tem uma história também para contar e quer participar, pode deixar seu comentário aqui no Facebook, ou se você quiser estar ouvindo pela rádio ou pelo nosso aplicativo, você pode mandar um WhatsApp para o 786-757-8755, que é o celular que fica aqui, ó, da rádio. A gente já lê aqui no ar com você. Isso me fez lembrar quando você estava falando, né? Talvez se arrepender de trair, ou então aquele impulso de falar assim, comigo não, comigo acabou, e depois ter se arrependido. E aí eu lembro de algumas frases ou histórias, não sei se que eu posso dizer, que falam assim: a partir do momento que você descobre e que os outros souberam que você descobriu, você precisa tomar uma atitude, porque as pessoas esperam que você tome uma atitude. E que tem muita mulher que tampa o sol com a peneira. Estão falando mulher, né? Porque a gente sabe que a história diz que a maioria dos homens é que trai mais do que as mulheres. Mas a partir do momento que você descobre, né, que a comunidade sabe que você descobriu, você tem que tomar uma atitude, né, mais meio que satisfação para os outros, né? E aí pode acabar acontecendo uma separação e um arrependimento depois. Essa parte social aí que realmente a gente fica com vergonha e tudo, mas eu acho que é a última coisa que a gente tem que pensar. Você não pode avaliar o seu casamento, a traição, a possível separação porque os outros estão... Não, você vai ter que se separar. Não, acho que pra mim não existe isso. Você tem que deixar essa coisa social de lado e realmente avaliar ali, porque depois quem vai sofrer mais ou menos é você. Não é a sua vizinha que te aconselhou a largar, só a gente sabe quem a gente tem do nosso lado, quais são as propostas, enfim. Então esquece o social, porque pra mim é balela. Você tem que pensar no seu. Se você quer separar, é porque você quer, você chegou à conclusão que não dá mais. Agora,
se você quiser continuar, porque todo mundo acha que você tem que separar, tem que deixar acontecer lá pra ver se é o que a pessoa ia fazer, entendeu? Então, Não é verdade. acho que é por aí. Ô Ingrid, a gente quando falou dessa pauta, né, a gente decidiu essa pauta, que aliás foram as duas que decidiram, viu gente? E depois eu percebi até pelo retorno das pessoas que foi uma excelente escolha. Mas quando a gente falou dessa pauta, a gente tinha falado perdoar ou não. E a Adriana falou, não é perdoar, é separar ou não, né? E esse tema, por quê? Porque separar não quer dizer perdoar e ficar também não. Perfeito. Não é? E aí? E você tem repeteco? Esse é o grande lance. Tem gente que, não, pelo amor de Deus, porque a maioria das pessoas, vamos botar os homens, né? Pela estatística, são os que traem mais, né? Às vezes eles traem, mas eles amam, não querem se separar. Eles traem porque traem, tem que vir, o que cair na rede é peixe. Então eu acho assim, me perdi um pouco aqui, mas eu acho que Se tiver repeteco. se tiver repeteco, eu acho que tem que... Eu, por exemplo, repeteco ainda por cima com a mesma pessoa, que a pessoa disse que ia largar, com certeza aí pra mim já deu, entendeu? Porque tem gente que tá com uma pessoa, você descobre que ela tá com a pessoa e depois, mais um pouco lá pra frente, você vê que a pessoa continua. Aí não tem como. Na minha opinião, aí não tem como. Já até apresenta alguma coisa, né? Mas eu acho que depois da primeira traição, é obrigatório terapia de casal, gente. É óbvio que tem alguma coisa a ser conversado, que não havia sido, a ser compreendido. E os dois têm que crescer. Se houver né? Se a pessoa cair no mesmo erro, é porque não aprendeu a lição, o casal ficou parado no tempo, não evoluiu, e aí não adianta. Eu tive um caso, queria contar rapidinho, desse cara, ele veio pra mim, por quê? Ele trouxe a mulher, porque ele estava com uma filha, eles tiveram a segunda filha, e essa bebezinha no colo dele, parecia que pra ele, estava dizendo pra ele que ele tinha que ser límpido e honesto, que a relação já estava boa, mas que precisava ser completamente boa, porque se ele fosse transparente com a mulher, porque ele tinha guardado um segredo. O segredo era que ele tinha tido um caso relâmpago, que não significou absolutamente nada pra ele. Ele se arrependeu logo em seguida, mas ficou engasgado. E tipo, quanto tempo? Mas assim, algum tempo, tipo, sei lá, talvez 2 anos depois, ele quis resolver isso com a mulher, justamente porque eles estavam num bom momento. Foi um desastre, porque aí teve o respingo no social, porque obviamente ela buscou o apoio da família, e a família é a coisa mais fácil desse mundo, a gente começar também a atacar os homens, que todo mundo já, né, conhece, pelo menos indiretamente, a situação. Agora, trabalhamos essa relação. No fundo, do meu ponto de vista clínico, foi ótimo o que ele fez. Foi um caos necessário. O casal saiu mais fortalecido. Eu gosto muitíssimo deles. E eles estão até hoje, isso já tem o quê? Tem uns 5 anos já. Eles continuam juntos. Eles encontraram um novo equilíbrio. Ela também conseguiu superar as influências da família, porque ela era muito mais dependente da mãe, das familiares do que é hoje. Ele entendeu, ele evoluiu, cresceu, entendeu mais coisas, enfim. Mas, Adriana, você falou assim que você achou que ele fez certo de ficar com a consciência dele tranquila, mesmo que isso tenha acontecido depois de anos. Você achou que ele fez certo de contar pra ela? Eu achei que ele fez certo de contar pra ela, sim. Porque quando a gente está numa relação íntima, a intimidade é transparência. Intimidade, poder se olhar nos olhos sem sentir que eu tô escondendo alguma coisa de você. Como que eu faço uma coisa dessas? Então ele justamente porque estava bem a relação, ele percebeu-se que ele não estava bem, que não podia estar realmente bem para ele. Ele tinha que fingir, entendeu? Eu não sei se eu contaria não. Depois de anos eu estando bem, passou, acabou, já era. Mas esse foi ele. Mas ele foi forte. Se a gente for pensar, um homem que assumiu uma traição, contou no momento bom, né?
Ele destruiu aquele momento ali, né? Nossa, ele foi corajoso, hein? Mas ela precisava também passar por isso. Essa era a melhor amiga dela. Ai, essas Ela melhores descobriu amigas. o quanto ela não tinha nenhuma noção do que é ser uma boa amiga. Ai, meu Deus. Entendeu? Muitas coisas tinham que... Foi providencial no final, né? Exatamente. A gente tem vários casos, né? Todo mundo conhece um caso, né? Todo mundo... Falar sobre traição, assim, é uma coisa que faz parte da vida das pessoas, né? Eu falo muito assim, tem traição de relacionamento, de casal, e tem traição de amizade. Até quando eu postei, eu falei, gente, não é traição de amizade. Porque também é tão rotineira quanto uma traição de casal, e pra mim é até pior. Mas, a gente sempre, todo mundo conhece uma história, né? A minha mãe teve uma melhor amiga, que depois de 50 anos... Ela descobriu que o marido tinha uma segunda família e quem entregou pra ela foi a amante que se cansou de passar os natais sem ele. E ela chegou no Natal e contou pra ela, olha, vem aqui ver a minha casa, a casa que o seu marido construiu pra mim. E ela ficou estranho, deu uma pressionada nele, ele desconversou, mas a mulher passou o endereço e ela foi até a casa dessa mulher. E parece que quando ela tocou a campainha, a mulher já olhou pra cara dela, reconheceu, então sabia quem era ela e falou... Sem escândalo, hein? O casamento acabou. É muito triste. Então né? é muito triste. Só que, no caso dela, por exemplo, e eu também alerto muitas mulheres pra isso, eu acho que melhorou, mas ainda tem. No caso dessa amiga da minha mãe, ela era uma pessoa muito simples, não gostava de se cuidar, não tingia o cabelo, andava com roupas sempre muito simples, e a própria mãe dela falava, se arruma, né? E a gente lembra daquela novela O Clone, que eles falavam que a mulher tinha que estar mais arrumada dentro de casa do que fora, porque tinha que estar arrumada pro marido. Então eu acho que também ela pecou. E aí entra naquilo que você falou, tinha alguma coisa errada no relacionamento, né? Só quando tem uma coisa errada no relacionamento, entra uma terceira pessoa. Então vira uma bola de neve. Eu acho que a pessoa que recebeu a traição, eu acho que ela tem que se curar disso, né, da traição e tal, e da dor, mas ela não pode se culpar, não. Sabe por quê? Mesmo que tenha essa coisa, eu acho que a outra parte não é traindo que ele vai resolver. Eu acho que tem outras formas de resolver. Exatamente. Entendeu? Então, assim, por mais que você deixou a desejar em algum campo, eu acho que a outra pessoa, como seu parceiro, tem que vir te informar. Vamos conversar, olha, isso aqui a gente tem que melhorar, eu tô sentindo falta disso, daquilo. Não é traindo que é o certo, né? De se resolver uma pendência do casal. Então eu acho que a gente, em primeiro lugar, não tem que se culpar de nada. O outro traiu, não foi você que... Você não é culpado de nada. Você pode ter culpa até... chegar à traição. Chegou a traição, não é... não tem o que você faça que justifique exatamente. Então eu acho isso. Mas quando a gente falar que o casal não tá bem, então se a mulher tá percebendo, né, que o casal não tá bem, se já acendeu aquela luzinha. Pois é, mas muitas mulheres... Pois é, aí que é o problema. As pessoas tendem a não querer acender luzinhas, entendeu? A fazer de conta que tá tudo bem. E a relevar, ser paciente. Aí não se sabe, por exemplo, a pessoa fica, não, mas eu cedo, tem que negociar as coisas. E essa é a confusão, porque na verdade acaba se cedendo para coisas que não tem que ceder. A gente tem que poder incluir o conflito no casamento. Casamento sem conflito, gente, qualquer relação séria vai envolver atritos. Nada é perfeito, inclusive o casamento. Vamos Então, comer 1 quilo de sal junto, né? Vamos comer 1 quilo de sal junto pra ver se a gente consegue. Impossível, né? Todo dia a gente... então a gente... E acho que não se fazem as lutas certas, né? As brigas certas. E se cede quando não se deveria, né? As pessoas não ouvem. Aquela luzinha lá é uma coisa que vem de dentro e você não quer vê-la, porque é desconfortável. Aí você vai empurrando com a barriga até que, aconteceu o problema. E tem o lance do que eu tava falando, é o seguinte, a outra parte também, você tem culpa, eu te traí por causa disso, daquilo. Então a parte que traiu tá se sentindo perfeito. Eu poderia apontar N erros que me fariam trair também. Sim, mas a minha opção não foi essa, né?
Então ele não tem que pensar que só eu erro. Ele erra também, então eu também vou trair. Vai ficar aquela confusão no casamento. Não é assim. Não eu acho que falta também muita comunicação de verdade, entendeu? No casamento. E dá pra resolver muita coisa com a comunicação. Falta muita gente conversar, eu acho. As pessoas não Conversar de conversam. verdade. A gente não conversa tanto, tudo bem, que fica todo mundo no celular, na rede social. A vida tá muito assim, a gente já não dá parabéns. Oi, amiga, parabéns. Não, agora é só por mensagem, é uma frieza, né? Imagina no casamento. Mas eu acho que isso vai mudar, porque não é possível, as pessoas não vão aguentar ficar assim. Mas vamos falando de celular, de vida virtual, a gente postou então, né, quando a gente decidiu essa pauta, a gente colocou na rede social para que as pessoas mandassem as opiniões. Vou dizer que os homens não gostaram da nossa pauta. Não. Teve alguns comentários bem grosseiros, mas a gente ignora, né? Que a gente... Sério? Eu não vi esses comentários. Não, porque eu deletei. E por que eles não teriam gostado? Pois é. Quer dizer, eles já estão se acusando, né? Ué, eles poderiam ter sido traídos também. Porque pau que bate Chico, bote Francisco. Então, hoje em dia. Bom, mas a gente tem as nossas comentaristas semanais, a Carol Bernardes, falou o seguinte: Paula, eu não aceito de jeito nenhum. Acho que o pessoal tem medo de enxergar a verdade ou aceitar, e por isso que tanta gente tem dificuldade em pôr o fim no relacionamento. Todo mundo muda, isso é muito interessante. O que faz sentido como casal não necessariamente fazia sentido há 10 anos. Vontades, desejos, ambições, isso é verdade, né, gente? Quem tem um relacionamento longo sabe disso, que as pessoas, as prioridades mudam. O tempo inteiro nossas prioridades mudam, né? Às vezes a gente tinha uma prioridade de comer, tem gente que tem uma prioridade de comer bem mais do que ter um carro legal ou uma casa. São prioridades. E o casal muda também, a pessoa muda individualmente, né? A Mariana Bairros disse o seguinte: não aceito, já avisei pro meu marido que não rola perdão. Deixa eu avisar. Traiu, acabou o respeito. Confiança é igual a cristal. Se quebra, não fica a mesma coisa. É forte. Mas uma coisa eu digo, hein? Como é que é? Treino é treino, jogo é jogo. Né? Na hora do vamos ver, essa opinião pode acabar mudando. A Josmara Bordelon disse o seguinte: se eu consigo ser fiel, ele também consegue. Já falei pro meu marido. Se ele acha que trocar nossa família por uma noite vale a pena, boa sorte. Não perdoo. Mulherada, adoro. Bom, aí tem mais gente falando que não aceitaria, né? Que não perdoaria uma traição, que ela não nasceu pra isso. Que ela... Outra coisa, que também deixa eu pegar aqui, Rod Match. Ela falou o seguinte, que ela tem que ter amor próprio. A mulher tem que ter amor próprio. E tem gente que tem medo de ficar sozinha também, né? Não consegue ficar sozinha e aí também passa esse trauma pro próximo que vai entrar. É, isso também. Tem umas também que a gente vê que todo mundo sabe e ela não sabe. Não, ela sabe. Ela só não quer ver porque é conveniente pra ela. Eu conheço gente que tá casada e fala assim, não, ela tá dormindo ou o quê? Não, ela sabe. Inclusive... Ela até se afasta de todo mundo pra não Dá de alguém chegar pra lá e falar assim, exatamente, escuta, você não vai ela se tomar uma afasta, atitude, ela fica ali no mundinho dela, cuidando da casa, dos filhos, porque é muito mais conveniente pra ela, pô, se eu largar, peraí, é isso, aquilo, não, meus filhos, não, eu não quero ver. Manja aquela que não quer que, não vem me dizer não, por favor, pelo amor de Deus, né? Então tem muitas assim, que a gente... de fora fala assim, não é possível, né? As nossas mensagens dão bem contra isso, porque primeiro a pessoa até não passou por isso. Exato. Pode até manter, mas tem... e a gente de fora vê, gente, não é possível, ela é cega, ela é o quê? Tá dormindo? Não tá não, gente. Mas eu acho que ela nesse caso não tem nem muito amor. Sabe? Não, é interesse, às vezes é aquela coisa. Comodismo, interesse. medo de sair da rotina, do novo. E do que vai perder essa também. Revolta das mulheres aí, que é belíssima, quer dizer, concordo plenamente, é porque as mulheres precisam ter mais amor próprio, que elas já aguentaram muito, né? A gente vem de antigas tradições de mulheres aguentando, mas elas também
é o resultado de, assim, de querer ter um relacionamento de verdade. E aí, se você tá, como ela disse, aquela mulher que disse, se eu posso não trair, você também pode, ué. Claro. Ela já é uma paridade nova essa, né? Nos nossas mães Vamos não tinha nivelar essa tudo no pensamento. mesmo, tudo tá no mesmo nível, se eu aguento, né? você aguenta, e vamos conversar no lugar de... A gente tem uma declaração aqui também de uma pessoa que disse o seguinte: eu perdoei de coração. Doeu demais passar pelo processo, mas fiz o que achava correto pra mim na época. Acho que todos merecemos uma segunda chance. Poderia ter sido eu. Infelizmente, depois ela acabou se divorciando por outros problemas. E aí teve uma parte muito triste também. Teve uma moça que acabou contando que ela estava passando com ela, e assim, é uma pessoa que mudou para os Estados Unidos, abandonou a carreira, né? Foi uma declaração bem forte, eu acho, né? Ela tinha um relacionamento longo, ela abandonou a carreira, veio para os Estados Unidos com o marido e ele traiu ela. Ela, né? E era um maridão, aquele príncipe disfarçado, aquele sapo disfarçado de marido, né? Então ele fazia declarações, jantares à luz de velas, saíam juntos, se divertiu e, segundo ela, ele dormia com todas em cada hotel que ficava quando viajava. Bom, mas aí por ela disse que ela acabou aceitando ficar porque ela tinha abandonado a profissão no país, tinha um bebê de 4 meses para cuidar, mas que ela ainda está ressentida, né? Então aquela nossa história, né? Separar ou não é perdoar ou não, né? E aí foi muito legal que todo mundo do grupo acabou abraçando um pouquinho essa participante, porque ela se abriu, ninguém se expôs como ela se expôs, né? E principalmente, porque é muito fácil a gente falar o seguinte: eu já fui traída e me separei, do que eu já fui traída e me perdoei. E perdoei, né? Falar publicamente. Né? Porque... É verdade. E eu acho, quer dizer, realmente cada caso é um caso, né? As pessoas cometem deslizes e se você sente que você pode perdoar, mas que houve conversas, que ele entendeu, que vocês estão no mesmo, né, plano de conversa, aí dá pra... Agora, esse caso dessa mulher é triste, ela precisa de um suporte. E foi bom, né, que todo mundo deu, porque ela precisa. Ô Ingrid, pra gente finalizar aqui, você acha, assim, a mulher sente muito mais do que o homem quando o casamento não tá indo por um caminho. Só que eu acho que a mulher percebe, depois a Adriana pode me confirmar isso, a mulher percebe, tipo, tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa ajustar ou fazer uma viagem junta pra continuar caminhando junto, conversar, às vezes uma conversa só não dá, a rotina atrapalha. Você acha que assim que a mulher pegar isso, ela tem que fazer um movimento brusco, né? Ou eu sei que você fala, óbvio que ela tem que fazer alguma coisa, né? Mas qual que é o conselho? O que você faria se você sentisse um sinalzinho de que não estamos mais tão alinhados como era no passado? Não, eu não tapo sol com a peneira. Eu acho que a gente tinha que conversar, né? Se acabasse em briga, enfim, discussão, não importa. A gente tem que conversar, né? E se a gente precisa de terapia, vamos fazer terapia. Se a gente precisa de fazer uma viagem, se a gente está sentindo que tem um afastamento, a gente tem que fazer uma viagem, ficar, né, isolado. Se a gente tem que... O que a gente tiver que fazer para mudar, a gente tem que mudar. Eu acho que a gente tem que conversar, não tem que fingir nada, não tem que... Né? Eu acho que tem que... Ninguém tá livre disso, viu, gente? Porque relacionamento é assim, né? Tem que ficar com vergonha. Todo mundo tem que... Mas você tem um checklist de falar assim, tem alguma coisa já errada aqui? Por isso, assim, tipo, tá acontecendo alguma coisa? Se você tivesse que dar uma dica pro pessoal que tá assistindo e ouvindo a gente, olha só, se você tá vendo que vocês já não conversam tanto, se passear juntos já não é tão legal, o que você acha que pra você é um sinal de que tá precisando tomar um rumo diferente, assim? Eu acho que se ele era carinhoso, se ele era presente, tá ausente, tá cada vez mais distante de você, isso é um sinal, né? De que tem alguma coisa errada,
E tem que ver se ele quer continuar. Se ele não. Se a outra pessoa não quiser continuar, não quiser levar, a gente tem que ver se encerra, se continua, se vale a pena. Né? Qual que é o seu checklist, Adriana? Então, tem vários níveis da coisa, né? Primeiro, é o meu trabalho, eu faria uma análise pessoal, né? No sentido, tenho que ver o que eu tô sentindo realmente, porque às vezes eu também tô meio entediada, né? Talvez não é só o outro. Eu também tô entediada, talvez eu não tô alimentando a relação. Então, eu primeiro faria um momento de autorreflexão e de observação. Não iria, apesar de eu ser uma pessoa impulsiva, não iria, porém, como um trem pra cima, né? Daria uma sondada. Segundo, se você sentir, né, quando você está falando de estar distante, o que acontece também é conversar. Pessoas, às vezes, os homens não sabem muito conversar, né, gente? Tem uma grande dificuldade em processar sentimentos e emoções. Então, às vezes, eles nem sabem bem o que é, né? Porém, eu às vezes sugeri já para os casais, como a gente muda, todo mundo muda, a vida é corrida, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas precisam de tempo para ficarem juntas. E os casais, cada um vive sua vida separada, com outros estímulos, outras coisas, voltam em casa, não se entendem. Eu sugeri várias vezes para eles fazerem dança de salão. Ah, que legal. Por quê? Primeiro, muitos homens não sabem ser líderes. Na dança de salão, o homem tem que ser líder, que é uma coisa muito sutil, porque assim, né, não é o boss, né? Mas assim, é uma coisa sutil, ele tem que leva ter, a dança. ele leva, e ele tem que ter uma certa autoconfiança de pegar, de te levar. A mulher tem que ser follower, né? Que é a seguidora. Que quando eu fiz a aula, eu descobri que assim, ou eu ficava como líder, né? Ou a gente tende. A seguidora não é a pessoa que está passiva, se deixa levar. Ela opõe uma certa resistência. Porque se você ficar com o braço muito mole, o cara não consegue te levar. Então, essa é um jogo de forças muito delicado, é super divertido. E cria um espírito legal, eu acho, para um casal. E é bom para os dois. Eu acho que é uma. Entendeu? É melhor, acho que, do que uma viagem, porque é uma coisa duradoura, você pode fazer nos finais de semana. Uma mudança de estilo mesmo, de vida. De estilo, de novas experiências. Viagem acaba rápido. É verdade, né? Se ele continuar naquele clima. Difícil, né? A gente volta pra rotina, já era. Mas boa dica, gostei da dica, viu? Vamos procurar, gente, todo mundo procurando a dança de salão. Bom, eu quero agradecer, né? Tá chegando no final. A gente teve bastante visualização aqui no Facebook. Eu quero agradecer todo mundo. Não tenho o nome de todo mundo que tá aqui. Eu consigo só dar uma olhada e ver que a Marília Cunha e a Arlane, provavelmente porque elas já são amigas da rádio, então por isso que eu consigo ver que elas estão assistindo junto. Mas tem mais gente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada mais uma vez às meninas que responderam sobre a nossa pauta. Vamos saber o que hoje tem de bom no Padano. Tem muita comida italiana boa, pizza. E a gente vai ter, daqui a pouco a gente vai ter, quem gosta de caipirinha? Ai. A gente já tá preparando uma deliciosa. Agora a gente vai ter caipirinha lá no nosso cardápio e muito mais. Que bom, que bom. Os americanos adoram a nossa caipirinha, né? Então, se vocês quiserem seguir a página do Padano, é Padano Boca Raton. No Instagram e no Facebook é só Padano Italian Bistrô. Tá. E quem quiser saber tudo o que a dona Ingrid anda fazendo, com umas roupinhas super modernas, super fashion, é só entrar no Instagram dela, que é @IngridCaravelas com 2 L's. Isso aí. Isso aí. E depois de toda essa conversa, você chegou à conclusão que você precisa arrastar o seu marido para uma terapia. Vamos falar então da página da Adriana, né? Que você pode, a partir dali, entrar em contato com ela. A minha página é a página do site, é o adrianatanesanogueira.org. Aí tem o Facebook, tem o Instagram, que é o @tn Psicologia Dialética, que é o nome do meu blog. No meu blog Psicologia Dialética eu tenho mais de, 1.300.000 visualizações. Eu tenho muitos artigos sobre casais, sobre... Tem vários videozinhos rápidos que pode ser uma sacada para vocês também que estão aí do outro lado. Gente,
É um prazer estar aqui, é sempre bom falar com vocês. A gente faz esse bate-papo Ótimo. aqui e eu tenho certeza que o pessoal também começa a repensar mais no seu relacionamento aí do outro lado. A gente volta na semana que vem e a gente ainda não tem a pauta, mas a gente conta pra Mas vocês. talvez eles podem até sugerir uma pauta. Estão sentindo É falta verdade. de alguma coisa? Querem sugerir uma pauta? Gente, pode mandar tanto aqui, fazer o comentário no Facebook, quanto pro nosso WhatsApp, 786-757-8755. É isso, gente. Obrigada. Bom final de semana. Tchau. Até mais.